Saúde os irmãos essa noite com a paz do Senhor. Amém? Eu só vou pedir para que um dos senhores possa me ajudar com a leitura, porque sinalizar, fala e ler, daí vai ficar meio difícil. Tá bom? Os irmãos estão conseguindo escutar bem? Eu gostaria de ler com os irmãos no livro de Romanos, no capítulo 10, versículos 13 até o 15, por gentileza. Romanos, capítulo 10, versículos 13 até o 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém. Eu gostaria só de meditar um pouquinho com os irmãos nesses versículos e parafrasear para que fique adaptado e realmente inclusivo aos nossos irmãos surdos. Os irmãos puderam perceber que nós temos 5 jovens surdas ali hoje, nosso culto especial do nosso departamento. Então, o Senhor está nos presenteando hoje com a presença dessas jovens. E eu gosto muito desses versículos, toda a igreja conhece, ele fala muito de missão. Normalmente é falado, é pregado em culto especial de missão. E esse trabalho com os surdos, ele é sim um trabalho missionário. Porque o missionário, ele precisa normalmente se preparar, muitas vezes para ir para um país distante, com outra língua que ele não conhece, que ele não sabe, e de verdade procurar onde estão essas almas. Às vezes nos lugares mais distantes. E muitas vezes não tem pessoas para ajudar com esse trabalho. Esse missionário muitas vezes vai sozinho, somente com a família. E esse trabalho eu sempre equiparo ele com um trabalho missionário. Mas aqui eu quero parafrasear para que todos os irmãos entendam a importância dos surdos dentro da igreja. Porque a Bíblia fala aqui de ouvir, não é verdade? Então vamos fazer uma adaptação, como é que ficaria? Porque todos nós sabemos que a palavra de Deus, ela não é só para os ouvintes. A palavra de Deus, ela é para os surdos também, amém? Então ficaria dessa forma: como, pois, os surdos invocarão aquele a quem não creram? E como eles crerão naquele a quem nunca lhe foi interpretado? E como eles entenderão se não tiver quem interprete? Aleluia! E como interpretarão para os surdos se não forem enviados e preparados? Irmãos, eu espero que os irmãos entendam o objetivo deste trabalho aqui na igreja. Não é simplesmente da irmã Demara ali interpretando. É bonito, eu vejo que muitas pessoas me procuram e falam que bom, que bonito o trabalho da irmã, que bênção que o Senhor usa. Mas é muito mais do que isso, meus irmãos. A gente precisa estar lá na rua, tendo contato com os surdos, visitando nas casas, procurando ter um contato mais próximo. Amém que elas vieram hoje ao culto, mas nem sempre elas vêm, nem sempre tem um intérprete, nem sempre eu posso estar aqui. Eu tenho alguns problemas, tenho sofrido alguns problemas de saúde, algumas dificuldades, tenho faltado aqui ao culto. E quem é a pessoa que está aqui no meu lugar para interpretar, se porventura algum surdo quiser vir ao culto? Como é que fica? Então eu espero que os irmãos entendam de verdade. Quero falar rapidinho o que aconteceu ontem. Uma dessas surdas que está aqui hoje, ela mora num bairro um pouco distante. E ontem ela me mandou um WhatsApp me pedindo: Ademara, pode ir no culto hoje interpretar porque eu quero ir na igreja. E ela não é cristã. Ela foi algumas vezes e está
começando a conhecer a palavra de Deus e hoje ela está aqui. Então é muito importante que tenha pessoas para fazer este trabalho. E a gente encontra na Bíblia muita menção à palavra surdo. Todos conhecem. E eu vejo muito, por exemplo, nas cartas do Apocalipse, não é verdade? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tá, mas é só para os ouvintes? Tá, mas e os surdos? Então, eu acredito que é o ouvir espiritual. O surdo, ele tem o ouvir espiritual, sim. Eu já testemunhei aqui para os irmãos que nós não podemos falar a palavra mudo, porque eles são só surdos, eles não escutam. As meninas aqui não escutam, ou escutam um pouquinho. E tanto a gente não pode falar mudo, que tem surdos cristãos que são batizados no Espírito Santo e falam em mistério igual a nós. Aleluia por isso. E eu espero ver isso aqui na igreja de Criciúma um dia, em nome de Jesus. Em nome no sinal de Jesus. Então, eu acredito muito que a palavra de Deus, ela é para os surdos também, igual para os ouvintes. Também tem lá, a gente encontra no Novo Testamento, tem um versículo que fala de um surdo, que ele está possesso e que aí foi expulsado aquele demônio. E aí tem muitos irmãos que acabam generalizando e achando que todos os surdos eles estão possessos. Não é bem assim, irmãos. O próprio Deus, ele falou lá no livro de Êxodo, no capítulo 4, no versículo 11, quando Moisés ele perguntava para Deus como que ele iria lá libertar o povo do faraó se ele não saberia falar. O que Deus respondeu para Moisés? Não fui eu, sou eu quem faço o mudo, ou o surdo, ou o cego. Então, Deus fez os surdos também, igual. Então, também, nós encontramos lá no livro de Levítico, que nós não podemos amaldiçoar o surdo, também não podemos pôr tropeço na frente do cego. Também tem a questão espiritual nesse versículo. E também esse trabalho aqui de interpretação dos cultos, de levar a palavra de Deus para os surdos, é necessário, porque lá no livro de Isaías também tem aquele versículo, 35, capítulo 35, versículo 5, que diz que naquele dia os olhos dos cegos se abrirão e também o ouvido dos surdos também se desimpedirão. Então nós precisamos fazer este trabalho. E aqui, eu não estou reclamando, irmãos, na verdade eu agradeço a Deus pelo ministério que Ele me deu, eu agradeço muito a Deus por nunca ter permitido eu desistir. Se eu falar para os irmãos assim, eu nunca pensei em desistir desse ministério, eu nunca pensei em abandonar, eu vou estar mentindo. Eu já pensei, porque é um trabalho difícil. Não é fácil ficar ali na frente, às vezes 2 horas ali de pé, a gente fica tonta, a gente passa mal, a gente fica com sede, a gente chega no final do culto, já não sabe mais o sinal, já fica confuso. Então, assim, realmente é difícil, não é um trabalho fácil. E precisa de muito amor, precisa de muita paciência. Então, é muito importante nós termos a ajuda de mais pessoas da igreja. Eu acho muito bom, eu fico muito feliz quando vem algum irmão e me elogia. A gente fica orgulhoso, o ego da gente faz bem também. Mas, irmãos, mais importante, mais feliz eu ficaria se viesse alguém me encontrar e me dizer, eu quero ajudar a irmã, me ensina a interpretar que eu quero ajudar. Eu ficaria muito feliz. Então, para isso a gente tem o curso aqui na igreja, eu ensino de graça, não cobro nada. Mas poucas pessoas que se interessam, os poucos que se interessam, a gente marca uma reunião, o pessoal sumiu, não aparece. Então, para os irmãos terem um pouquinho mais de atenção, de carinho com essas meninas. Olha essas jovens que estão aí. Quem sabe a gente não vê aquela fileira ali toda cheia de surdo ali, a gente não vai reservar ali ainda, né, pastor?
Mas é preciso que esse trabalho seja feito. E só a irmã Demara, que faz o trabalho bonito, que os sinais ali, que fica legal, eu sozinha não consigo, irmãos. É difícil. Hoje, meu esposo ficou lá em casa cuidando da bebê, que está começando a caminhar, né? Então, é complicado, né? É difícil. Então, muitas vezes eu sei que tem pessoas que já cooperam. No círculo de oração, eu coopero lá no coral de jovens, eu coopero no outro grupo e acaba faltando para esse departamento que é tão importante. E, às vezes, eu não sei por que acontece isso, mas eu já passei por outras cidades, outras igrejas, que tinha pessoa que era apta para interpretar, conseguia, sabia, mas não queria porque a roupa tem que ser preto. Porque os irmãos já perceberam, eu estou quase sempre de preto, porque fica mais claro para o surdo. Mas e aquele meu salto bonito, eu não posso colocar, porque vai ficar de pé lá um tempão, né? A gente tem que vir assim. Mas aquele relógio bonito que eu tenho lá, dourado, que às vezes nem é para ver a hora, mas é para enfeitar, né? Eu não posso usar porque eu tenho que estar com as mãos livres, porque o surdo tem que olhar para os sinais, não é para os nossos enfeites. Então, infelizmente, acontece isso, irmãos. Eu estou falando porque é verdade. E às vezes eu vejo também os jovens. Cadê os jovens para vir nos ajudar aqui? Mas eu coopero no coral dos jovens. Eu preciso louvar, adorar a Deus. Tá, mas que tamanho tá esse grupo de jovens, esse coral? Tá grande, tá pequeno? E para louvar a Deus, para adorar a Deus, tem que ser só aqui na igreja, na frente de todo mundo? Eu adoro a Deus lá dentro da minha casa, estou dirigindo, estou louvando, estou adorando, pode também. Então, às vezes, a gente está ocupando pessoas no departamento e está faltando em outro, que é tão necessário. Então, irmãos, assim, eu louvo a Deus por todos os departamentos que tem na igreja, porque é importante todos. Mas, assim, eu agradeço muito a Deus por ter me trazido para este lugar, para dar início a esse trabalho, e eu espero muito que o Senhor vai fazer uma grande obra aqui nesse lugar. Eu não sei se eu vou ver, porque daqui a um pouco pode ser que eu me mude para outra cidade, mas eu creio que está plantada a sementinha, né? A Bíblia também diz que tem aquele que planta, depois aquele que rega, e depois Deus dá o crescimento. Eu acredito que vai ser dessa forma, eu creio muito que Jesus vai fazer, que nós vamos ver aquelas cadeiras ali cheias de surdos. Amém? Obrigado pela oportunidade, Deus abençoe a cada um. Amém.